Momento da pregação, Bruno G, edição de número 55, São Mateus, capítulo 18, versículo 15 em diante até o 22, o perdão do pecado do irmão. Leamos o texto sagrado. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. E se te ouvir, ganhasse teu irmão, mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. E se não as escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como um gentil e publicano. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou, eu no meio deles. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Essa temática é muito importante, esclarecedora, e acaba com todo tipo de má interpretação, pelo fato de que muitos, ao examinarem não com intensidade, não com maior comprometimento, acabam achando que o cristão deve perdoar a tudo, a torto direito, sem fazer a mínima análise do que está perdoando e sendo trouxa, é exatamente esse termo, bobo, tolo, ao fato de que se Cristo manda perdoar, essa é a interpretação mais generalista. Se Cristo manda perdoar, então eu tenho que perdoar toda vez que um sujeito me fazer mal, mesmo que eu seja vilipendiado, humilhado, mesmo que eu seja violentado, eu tenho que perdoar, eu tenho que ser capacho, eu tenho que ser escravo daquele sujeito, e não é isso. Então, quando o irmão pecar contra ti, o irmão, leia-se aqui, irmão espiritual, não necessariamente consanguíneo, serve também como embasamento para outras práticas, inclusive isso serviu de inspiração para a criação de leis, já que o direito no Brasil veio do direito canônico, tá? Então, é óbvio que existe essa influência. No entanto, o que Jesus falou aqui foi restritivamente para a igreja, para a assembleia, para aqueles que foram de fora tirados, tá? Ou seja, aqueles que aceitaram a fé em Cristo Jesus, aqueles que passaram a seguir a Cristo Jesus, a renunciar a si mesmo, a carregar a cruz cada dia e segui-lo. Esses são os irmãos. Lembra que Jesus disse: quem são meus irmãos? Quem é minha irmã? Quem é meu irmão? Quem é minha mãe? Senão aquele que faz a vontade do Pai. Então os irmãos aqui são no sentido espiritual e representam exatamente aqueles que fazem a vontade de Deus. Então, se esses irmãos que estão reunidos em nome do Senhor, numa congregação, ou que pertencem à família de Jesus, né, mesmo que não esteja dentro de uma instituição religiosa, mas que se autonomeia cristão e que em práticas de fato demonstra que o é, se esse sujeito pecar contra ti, se esse sujeito fazer mal a você, lhe ofender, você deve, segundo a recomendação de Jesus, repreendê-lo. Não é para você aceitar: eu sou cristão, agora eu sou nova criatura, eu tenho que aceitar o sofrimento, eu tenho que ser mártir. Isso passou. Era uma coisa que deveria ser feita, era para a época. O tempo de mártir acabou. Por que acabou? Porque a igreja
não é mais marginalizada, porque a igreja não é mais considerada seita, como era no início da igreja primitiva, que eles não tinham nenhum direito, os discípulos do Senhor. Eles viviam escondidos por conta da perseguição. Eles tinham códigos, inclusive aquele ictus, que aparece geralmente nos adesivos de carro, aquele peixinho, era o símbolo que eles faziam para mostrarem que era o cristão. Era um código de comunicação. Quando um queria dizer para o outro que era cristão, ele fazia um desenho na praia, se ele se confirmasse, então eles falavam. Então, meus caros, veja só, era um outro contexto. Aqui, essa mensagem de Jesus, ela serve para todos os tempos, ela é atemporal. Isso obviamente valia na época dele, mesmo na época da perseguição, como agora. Porque Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, se algum irmão, e hoje em dia praticamente todos são irmãos, se nós formos considerar as pessoas que dizem ter fé em Deus, ou seguirem a Cristo, ou pertencer a determinadas denominações cristãs ou religiões cristãs, né? No Brasil, por exemplo, nós temos quase 97% que dizem que crê em Deus. Então, se assim pensarmos, todos são irmãos, né? Mas tem alguns irmãos que fazem aquilo que o profeta Jeremias falava, né? Exortava na época do povo israelita, da nação israelita, que andavam caluniando, né? Que o amigo andava difamando e o irmão andava fazendo mal, mais ou menos assim, enganando. Então veja, nem todos obviamente são irmãos, mas se nós formos considerar aqueles e aquelas que dizem ser cristão, então são. Então, se esse vir pecar contra ti, é para repreendê-lo entre ti e ele só, ou seja, é ir diretamente a ele ou a ela e dizer: olha, eu não gostei do que tu fizesse, que isso não se repita mais, porque eu vou tomar outras medidas, eu vou recorrer ao judiciário, eu vou procurar os meus direitos, porque você, além de cidadão dos céus, você é cidadão terreno, e todas as leis foram deixadas por Deus, todas as autoridades, potestades. Então não venham com essa tolice. Às vezes eu não posso dizer que a pessoa está encaminhando para uma tolice, porque às vezes é falta de conhecimento, obviamente. Não posso julgar por conta disso, e por isso que é o nosso dever, todo aquele que prega a palavra de Deus, esclarecer isso, falar acerca disso, é que os irmãos não devem ser capazes do inimigo. Os irmãos não devem aceitar tudo numa boa, ser resignados nesse aspecto. Não, eu aceito porque eu sou cristão, eu tenho que sofrer, como se o sofrimento é isso que passa, o sofrimento fosse garantia de céu, como se a pobreza é uma outra coisa também, fosse garantia de céu. Não é. A garantia de céu é a obediência à palavra do Senhor, que é o amor. Só que o amor, ele não folga com a justiça, mas com a verdade. Só que o amor não é interesseiro, o amor não busca seus próprios interesses, o amor não é soberbo, enfim. O apóstolo Paulo define bem, com várias características, o amor genuíno, que provém do Senhor. Porque se nós formos analisar esse amor, que é um amor bobo, patológico, realmente nós estamos aquém da vontade do Senhor. E nós vamos sofrer por conta disso. E Ele vai rir até mesmo da nossa desgraça. Porque é o que a Bíblia fala, que Deus ri quando Ele ensina uma coisa e a pessoa faz outra. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e o repreendo, entre ti e ele. Não é para espalhar também. Não é para fazer publicidade, alarde. Olha, o irmão ali me magoou, o irmão ali fez coisa, e todo mundo vendo aquele vexame, aquela coisa toda. Não é para fazer isso. É para chegar diretamente na pessoa e dizer: olha, fizesse isso e aquilo e aquele outro. É óbvio que depois de tantos abusos, você fala para esse irmão não dá a mínima, é que vai chegar uma hora que é necessário fazer isso.
né, de publicar, de externar a mal do sujeito ou da sujeita. E se ele te ouvir, ganhasse teu irmão. Então, se o teu irmão parar de fazer aquilo contigo, parar de fazer o bullying, parar de fazer a intimidação, isso tudo aqui cabe nesse versículo. Então, ele agora virou um cristão. Porque quando há a liberação do perdão e quando há o cessamento ou a cessação, né, quando há o cessar, vamos colocar assim, da briga, quando há o cessar da contenda, Deus aprova, porque Deus detesta aquele que semeia contendas entre os irmãos. E quando há exatamente o fim desse conflito, o aplacamento das iras, Deus derrama sua bênção, sua prosperidade. Isso é um pecado, semear contenda. A alma de Deus abomina. Isso impede, inclusive, nossas orações ser recebidas. A bênção de Deus está na nossa vida. Seus ouvidos estão inclinados para nos escutar, suas mãos estendidas para nos abençoar, mas há barreiras que impedem Ele nos escutar e de nos abençoar, que é o pecado. E o pecado aqui é contra o seu irmão, porque o mandamento do Senhor é amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então entenda isso. Se alguém pecar contra ti, se alguém lhe ofender, se alguém lhe fazer mal, repreenda-o. Se ele te ouvir, ok. Se não te ouvir, aí segue um outro procedimento, que é o que o versículo 16 diz: leva contigo 1 ou 2, conta para 1 ou 2 pessoas, ou até 3 pessoas, para que sirvam de testemunha. Ou manda 1 ou até 3 pessoas filmarem, gravarem áudio, verem com seus olhos a crueldade que esse sujeito está fazendo, o que essa pessoa está fazendo. Aí você pode contar para um determinado grupo, sem fazer, obviamente, ainda alarde. E pega essas testemunhas. Hoje em dia, até é desnecessário essas testemunhas, porque nós temos a filmagem que comprova mais do que essas testemunhas. Poderia ser a segunda testemunha, você e a imagem, né? Ou e a terceira testemunha, o áudio. E isso comprova literalmente. Isso é inclusive utilizado, né, as câmeras de filmagem para pegar suspeitos, para prenderem bandidos. Então, se você tem essa possibilidade, você estará cumprindo esse versículo que, quando Jesus falou, obviamente, não tinha essa possibilidade, né? O versículo até um pouco arcaico, digamos assim, pelo fato de que hoje em dia a modernidade, a tecnologia nos permite uma outra forma de comprovação, né? Não necessariamente pessoal. E se não as escutar, dizei-o à igreja. Ou seja, mas se alguém não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2 irmãos pela boca dos testemunhos, e toda a palavra será confirmada. Quer dizer, é para você falar para 1 ou 2 pessoas e chegar a ele, ó, a fulana ali sabe, tá de prova da testemunho, o outro também. Se você não mudar, nós vamos tomar a providência tal. Aqui poderia também simbolizar algum meio alternativo, digamos assim, ou de conciliação, entre aspas, né? Por exemplo, se fosse na escola, se o menino viesse fazer algum mal para você, né? Menino, o que for, o primeiro procedimento é o quê? Você pegar e o repreender. Se ele continuar o bullying, se ele continuar lhe ofendendo, fazendo mal, você deve pegar testemunhas e contar na direção da escola. Se na direção da escola não for resolvido nada, é para você ir para o judiciário.
Se for no trabalho, você repreende. Se não, leva até a comissão responsável por isso, né? Deve existir. Se não resolvida, judiciário. Em casa, se houver abuso de pai com filho, o filho tem o conselho tutelar. Primeiro há a repreensão, né, da mãe que vê algum tipo de abuso ou violência. Não foi resolvida? Leva o conselho tutelar. Não dá no conselho tutelar? Toma as medidas cabíveis. São alguns exemplos. E se for na igreja, é dessa forma. E se não é de escutar, né, diante daquelas testemunhas, diante do vídeo, ó, tem um vídeo aqui, eu tenho a câmera aqui, eu tenho o áudio aqui. Você não vai mudar? Você não vai parar com isso? Você não tem a consciência do Evangelho, não é você que diz que é cristão, que é de Deus, e faz isso, acha que isso aí é de Cristo? Cristo andava provocando os outros? Cristo andava fazendo escárnio do nada dos outros? Não fazia. Aquilo que você não quer que seja feito contigo, não faça aos outros. Se você não quer receber isso, por que você está fazendo isso daí? Essa é a argumentação. E se não escutar, diz eu a igreja. Aí vai falar a cúpula da igreja, ou a cúria dos católicos. Vai chegar ao conselho. É óbvio que nas denominações tem outra processualística, né? Até chegar no tribunal maior de cada instituição, vai passando por algumas comissões, entre aspas, tá? Às vezes demora muito, é um processo muito burocrático, mas vale fazer pela lei, né? Pela via de lei legal, porque se ele ainda é da tua congregação, vale a pena, mas você tem que fazer as duas coisas, eu diria. Se a coisa foi demais, né? Se você está sendo violentado, abusado, bulinado, você deve recorrer à justiça dos homens, tá? Fazer um BO, boletim de ocorrência, e para a esfera criminal, também a esfera civil para reparação de indenização, dependendo de como for a situação, se for grave, como já disse. E na igreja, se ele congrega na sua igreja, falar ao pastor, falar à comissão responsável, para que ele seja envergonhado, para que ele seja chamado atenção. E se não escutar, diz a igreja. Dizer a igreja é dizer exatamente a cúpula. E se também não escutar a igreja, a cúpula, não escutar os pastores, e os pastores ainda externar isso a toda a membresia na reunião dos membros, e ele não mudar, então é para considerar ele como um gentio e publicano. Porque gentil eram todos aqueles que não tinham a promessa de Israel. Publicano eram os que cobravam impostos. Ambos eram mal vistos pelos israelitas. Tanto o termo gentil, que denota exatamente aqueles que pertenciam a outras nações ou territórios não a de Israel, né? Que não tinham a promessa de Abrão. E os publicanos, cobradores de impostos. Então é para considerar eles simbolicamente aqui, já que não tem como nós dizermos, você é gentil, você é publicano. Aliás, até esses termos mudaram, que se você for dizer que você é publicano, nós temos a república, a coisa do povo. Publicano quer dizer povo. Gentil quer dizer, pode até significar, claro que é com L, né? Uma pessoa que é boa, gentil, ó, como ele é gentil. No caso aqui, é pessoa fora da sua nacionalidade. Não tem como nós trazer isso, literalmente, né? Os tempos de nessas duas palavras. Mas simbolicamente representa exatamente aquela que, de fato, deve ser desprezado. Porque é um inescrupuloso. Porque é uma pessoa de
péssima índole, porque não merece respeito. É para ser processado penalmente, civilmente. É para ser punido do rol de membros das denominações. Porque teve a sua oportunidade de se arrepender e não se arrependeu. Teve a oportunidade quando esteve diante das testemunhas. E teve ainda a oportunidade quando esteve diante da igreja ou da assembleia. Do mesmo modo, são as pessoas numa escola, numa outra esfera. Você o repreendeu, você chegou à direção, você foi ao judiciário e ainda o sujeito não se arrependeu. Então é necessário considerar ele como um qualquer. E ainda, claro, que pensar ou querer que a justiça faça a sua justiça, de fato, para que essas más obras não sejam feitas novamente. E aí muitos pensam que não, é porque eu sou cristão, tem que ser diferente, eu tenho que perdoar, tem que levar um tapa numa cara da outra cara a tapa. Não é isso. Isso é simbólico também. Quando Jesus disse que é para dar uma outra face, é para dar um tapa de luva de pelica. Dar uma outra face é mostrar o teu outro lado. Não necessariamente dar a tua outra face para apanhar, para levar porrada. Isso é mal interpretado, meus caros. Porque, por exemplo, o sujeito dá-te uma porrada. Você diz assim, então bata aqui, ó. Bata aqui na outra. Mas você está sendo irônico, você não quer que ele seja batido. Você não vai lá levar a sua cara para levar porrada. E se você, mesmo sendo irônico, levar a porrada, você até provocou, né? Porque tem que saber também interpretar as coisas. E as situações é que vão mostrar exatamente isso. Isso é para ser interpretado de modo metafórico. Por exemplo, há no mínimo 4 tipos ou até 5 tipos de formas para nós darmos a outra face, para nós resolvermos a questão que não quer ser resolvida pela via normal, comum, que é do diálogo, que é do perdão, que é do passar uma borracha e seguir. Então vamos lá, 5 tipos. A primeira forma de nós darmos exatamente a outra face é repreendendo. Porque você levou, agora você vai repreender, vai dar outra face repreendendo. Uma outra face através da ironia. Você sendo irônico, você diz uma coisa, mas querendo dizer outra. Você diz, bata aqui na minha cara. Você não quer que seja batida aqui na tua cara novamente. Você só está chamando a atenção dele, para que ele venha pensar, ou ela venha pensar, puxa vida, fiz alguma coisa errada. É um dos exemplos. Existem várias formas de ironia. Uma terceira forma, o silêncio. O silêncio diz muitas coisas. Não precisa de palavras. O silêncio fala mais do que muitas palavras. Você fica quieto. Isso até dói mais. Então, no primeiro caso você repreende porque você fala. Se não resolver, você seja irônico. Se não resolver, você vai para o silêncio. É claro que não necessariamente pode seguir essa ordem. Você pode mudar, vai depender da circunstância. Um quarto ponto, ou tipo, você dá o desprezo, o desdém. E o desdém é forte também, é que nem o silêncio. É forte. A pessoa vai refletir. Se não adiantar, meu caro, vai para o judiciário. Vai para o judiciário. Vai buscar seu direito. Se não adiantar também fazer o direito, ou buscar o direito, melhor dizendo, olha, dependendo da situação, tem que ir para as vias de fato. Jesus foi para as vias de fato quando ele viu o abuso.
o extrapolar todos os limites. Quando estavam lá os cambistas fazendo da casa do seu pai uma casa de comércio. Ele foi lá com a azorrague, com o chicote, e chicoteou todos e derrubou tudo. Aquilo é via de fato. É claro que exatamente nós não temos aqui como foi o proceder de Cristo, se as pessoas que lá estavam apanharam. O fato é que na Bíblia relata que foi derrubado todo aquele comércio. Possivelmente uma chicotada daqui e de lá deve ter pegado em alguém, né? Porque aí é abuso demais, é passar todos os limites. A pessoa está pedindo para apanhar. O evangelho é contra a violência, mas quando se faz necessária a violência, vai à violência. Se faz autotutela, não tem pecado algum. E aqui legitima, acho que é essa a expressão, exatamente a possibilidade de você atirar em legítima defesa. Porque o que vale mais é a sua vida ou a vida do bandido? O que vale mais é a sua vida e a vida de várias outras pessoas ou do bandido? Recentemente aí, uma mãe policial defendendo não só a ela, seus filhos, mas também a outras mães, numa porta de uma escola, e feriu um tiro contra o bandido que estava com uma arma apontada para matar pessoas. É pecado. Não, é a última ratio, que se fala horácio, uma expressão latina que quer dizer a última forma, o último meio, o último instrumento usado pelo direito penal. É um princípio que seria de fato o matar. Claro, dependendo da situação. Faz alguns anos, em janeiro, abordando uma senhora, fazendo um assalto. E até era também um considerado não só um assalto, mas também cárcere privado, porque ele já estava com ela há muito tempo e ela estava sendo feita de refém. Então isso é um crime. Então, criminoso com a vítima. E dizia que se não desse o que ele queria, ele ia matar ela. E não imaginava ele que ele estava sendo visto do alto de um prédio por um especialista atirador com uma arma super poderosa, daquela que enxerga exatamente o alvo e é certeira. E num descuido dele, num vacilo, levou um tiro lá de cima, fatal, na cabeça, e a vítima saiu. E aí, o que vale? É a vítima ou o bandido? A Bíblia fala: não matarás. Mas você sabia que o povo israelita matava aqueles que eram de outras nacionalidades, quando se insurgiu contra as suas normas, contra o seu Deus, contra Jeová? Então há exceção à regra. E aqui nesse texto nós percebemos isso também, porque Jesus não quer que ninguém seja feito de bobo, abusado. Seria a última forma, a mais drástica, com relação à ofensa, ao bullying, com relação ao conflito, à briga, à contenda que não cessa. É óbvio que se nós formos analisar historicamente, nós vamos ver muitas coisas nesse sentido se resolvendo a ponta da faca, a tiros, a coisas assim lamentáveis, a dizimação de famílias por conta de interesses mesquinhos, por conta de motivos fúteis. E isso, é claro, à luz do Evangelho, deve ser rechaçado. Por isso que eu digo que essa é a última possibilidade, quando de fato você não tem como recorrer a outra forma. E o direito penal no Brasil considera essa possibilidade. Então, meus caros, Jesus nos ensina a não ser bobos, a não ser cristãos bobões,
a não ser trouxas. Aí quando alguém vier dizer para você: ah, você não é cristão, está fazendo isso, está brigando, isso não é de crente não. Não é de crente? Não é de crente mesmo, é de cristão. Não é de crente mesmo, é de quem segue o Evangelho. Não é de religioso mesmo, é de quem segue a Cristo Jesus, que lê a Bíblia, que medita nela, que não vai atrás da conversa de pastor, de padre, que prega geralmente aquilo que lhes convém. Se eu soubesse dessa verdade desde a minha adolescência, teria se evitado muita coisa, porque eu fui instruído por uma mãe cega à luz do Evangelho. E isso me prejudicou em muito, porque ela se dizia evangélica, mas nunca fora. Ela pode até ter sido, de acordo com a sistemática religiosa, mas do Evangelho de Cristo ela nunca fora. E aí ela dizia: olha, não busque brigas, aceite tudo, né? É melhor você ficar calado, é melhor isso, é melhor aquilo. Claro que existem algumas recomendações que são ótimas. No entanto, quando há o extrapolamento, digamos assim, ação, como Jesus agiu, não temos que temer a morte, temos que temer a Deus, que pode não só nos matar, mas como lançar nossa alma no fogo do inferno. Aí o que ocorre? Eu sofri muito bullying, intimidação, porque é muito quietinho, porque é muito tímido, muito fechado. Aí se vinha alguém falar alguma coisa, você achava, ficava um pouquinho amuado e tal. Se eu tivesse a luz do Evangelho, eu ia ter autoridade para repreendê-los. Se não resolvesse, direção. Se não resolvesse ainda, judiciário. E por isso que os pais devem instruir. A Bíblia diz para os pais instruir a criança no caminho do Senhor. E passa por isso. Nós não podemos ensinar crianças a ser bobocas, a ser tolinhas, a ser marionete na mão dos outros. A criança tem que ter esse conhecimento também. Tem que ter esse empoderamento, como estão falando tanto aí, empoderamento das mulheres, as crianças têm que ter também. Porque senão fica complicado. Essas barbáries que você vê aí de bullying, ainda bem, graças a Deus, tem uma lei agora que proíbe isso, que as professoras ou professores têm que discutir isso, debater em sala de aula. Na minha época não tinha isso. Bem como não se pode reprovar crianças por conta de traumas futuros que ela pode ter por conta dessa reprovação na fase inicial escolar. Eu não tive isso. Passei por isso, por esse trauma também. Porque às vezes você está acostumado com uma turma, a turma é legal, você não tem contenda com a turma, você tem amizade com ela e tal. Você vai pegar uma outra turma mais baguncenta, mais complicada, em que você ali é o estranho, tá? Complica. Então, graças a Deus, teve muitos avanços para o bem. Claro, pelo menos na teoria. Na prática não se sabe, de vez em quando é recorrente aí, né? Alguns fatos lamentáveis. Aí muitos vão em defesa dos professores. Existem professores realmente que devem o nosso respeito, devemos respeitá-los. Agora, existem professores, meus caros, que não merecem um respeito, porque eles fomentam, como tive um caso de uma professora que fomentava o meu bullying, que falava aquilo que eles falavam. E se você vai perguntar para ela, ela vai negar, porque quem faz esquece, mas quem recebe nunca. Ai, coitadismo, auto-vitimização. É o cambal, é o escambau. Essa é a desculpa do tirano. Esse é o argumento do tirano, do ditador, que quer fazer o mal, do sádico, que tem prazer em ver os outros se danando, que tem prazer em ver os outros se dando mal. Isso não é do Evangelho. O Evangelho não é sadismo, nem masoquismo. Nem a pessoa achar que por conta do sofrimento que ela vai alcançar a salvação. O Evangelho é equilíbrio e o Evangelho é desapego. Eu sempre repito essa frase. O Evangelho é equilíbrio e desapego. É desapego das coisas dessa vida e equilíbrio para vivermos nessa vida. Então é lamentável, né? O que você vê e percebe.
Aí existe, como estava dizendo, professor de fato que deve nosso respeito, como que ser denunciadas, que tem que recorrer à porta do judiciário para acioná-las, para processá-las. Porque elas fomentam o bullying, porque elas desprezam as crianças, porque às vezes são de mais pobres, são de classes menos favorecidas, né? E existe tudo, porque tem professoras que são de um partido ou de outro e querem doutrinar as crianças, tá? Isso existe, tá aí no YouTube se você quiser ver. Professores que são da esquerda, querem doutrinar os seus alunos a ser de esquerda, de direita quer doutrinar os seus alunos a ser de direita. No Evangelho não existe essa influência. No Evangelho não existe termo de direita nem de esquerda, não existe também nenhuma ideologia de comunismo, de socialismo, de capitalismo. O Evangelho é bem para si, bem para o próximo, e pronto. Essas nomenclaturas foram criadas pelos homens. Nós temos que chegar à realidade e procurar a solução, nada mais. Porque enquanto existirem essas ideologias, vai existir sempre desigualdade, sempre problemáticas, mazelas, patologias de todos os sentidos, em todos os aspectos. É lamentável isso, meus caros. Então, como dizia, se eu tivesse a luz do Evangelho nessa época, eu teria poupado a minha vida de vários traumas, de várias síndromes, de várias psicopatias. E um pai instruído à luz da palavra do Senhor, que sabe ler, que sabe escrever, que tem no mínimo ensino médio ou segundo grau, ele tem que entender aquilo que o apóstolo Paulo fala, que é sim obrigação dos filhos obedecer os pais. No entanto, é obrigação dos pais e não irritar os seus filhos ou tirar seu ânimo. Ele acaba tirando o ânimo do filho e irritando quando ele quer colocar o filho numa condição que nem ele mesmo consegue. Quer dar fardo para o filho que nem ele consegue carregar. Não, o filho tem que ser de acordo com a religião, tem que ser quietinho, tem que dar bons modos, tem que apanhar, tem que sofrer. Não é isso, Jesus não ensinou isso. Está aqui claro, tá? Porque há o perdão quando há o perdão. Se não há o perdão, não há perdão, e é para desprezar e pronto. Um determinado grupo fica uma certa pica. É um exemplo pessoal, mas vale a pena. Aí esse grupo nunca procurou ter um diálogo comigo. Eu querendo, eu repreendendo indiretamente. Não chegava diretamente neles porque não me deixavam para dialogar. E continuando isso, aí chega um dado momento que eles vêm até a mim, não porque de fato amava a minha alma, amava a minha pessoa, estava preocupado com meus problemas, né? Preocupado com o meu sofrimento, qualquer coisa, ou com aquilo que eles me fizeram, que me ofenderam. Então eles vêm até a mim por conta disso, porque sabe de alguma forma que eu tinha algum parente, que um parente era um pouco bem de vida, então que eu fosse uma pessoa bem de vida. Não era verdade, no entanto, isso serviu para eles vir. Aí eles vieram até a mim. Qual foi o meu procedimento? Repreendê-los, tanto tacitamente como expressamente. E aí eles viram a minha opinião. Alguns mudaram. Outros ficaram ainda mais revoltosos comigo, porque de fato não queriam me perdoar. Queriam me fazer de trouxa. Queriam que eu continuasse a ser aquele tolinho que eu era outrora. Aquele ingenuzinho. Olha, ele não fala, olha ele isso, olha ele aquilo. Tá? Então, o que acontece, meus caras? Há mudança. E mudança é essa para o bem. E poderia ser antes, como já disse. Então você tem que pensar nesse sentido. Existem várias situações na sua vida que é necessário mudar. Mudar seu pensamento, ser diferente do que prega a religião. Porque a religião só prega escravidão. Só prega para você ser submisso, mas não vem discorrer do que vem a ser a submissão ao Evangelho. A submissão não quer dizer escravidão.
Aliás, o termo já é bem diferente. Uma coisa é ser submisso, acatar a vontade, o pedido de Deus. Outra coisa é você ser escravo daquele pedido. Até porque Deus não é nenhum sujeito que é absolutista, né? Que defende a escravidão. Deus não é nenhum tirano, nenhum ditador, nada disso. Por isso que vem essa mensagem, que não é para nós recebermos tudo numa boa. Aliás, isso lá no Velho Testamento, inclusive na lei, tinha alguma coisa nesse sentido. É claro que aqui em Jesus muda a situação pelo fato de outrora o mal que se fazia era resolvido à base de pagar na mesma moeda. Existia a lei de talião, olho por olho, dente por dente. O sujeito que fazia mal, por exemplo, o sujeito que lhe ofendia, ele deveria ser ofendido. O sujeito que lhe tirava um dedo, ele tinha que ser tirado um dedo dele. O sujeito que lhe matava, tinha que ser morto, né? Para você ver. Agora em Cristo Jesus não existe isso. Agora da pena perpétua eu sou. O sujeito faz uma crueldade, que mata crianças, como agora esse sujeito aí, dito pastor, que matou seus próprios filhos, um filho legítimo, outro um enteado. Brincadeira. Esse cara tem que apodrecer na prisão. Aí a prisão no Brasil é 30 anos só. O sujeito pode ficar, quer dizer, ele deve ter uns 30 e poucos anos, com 60 e poucos anos ele está de volta para a sociedade. Ainda vai ter uma série de benefícios, vai ser bem cuidado, que lá pode matar ele dentro da cadeia. Essas barbaridades assim, meus caros. Ah, mas Deus perdoa o Caim que matou Abel. É outro contexto. Mas Deus, né, mandou ele para a terra, distante dali dos hebreus. E ele foi ser vagabundo em outras terras, errante em outras terras. Ele não teve as bênçãos de Deus sobre a sua vida, sua descendência, nada disso, né? Ele teve a consequência. Tudo que o homem semear, ele vai colher. A mesma coisa o sujeito que faz mal. Tem que ser preso, né? Tem que pagar por aquilo que ele fez. Então é isso, meus caros. São as 5 tipos de procedimento quando você é ofendido. E depende da proporção, do tamanho da ofensa também, né? E o último, seria o 6º, é esse que eu já disse. E depende também da circunstância. E não necessariamente... Verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu. E tudo o que desligares na terra será desligado no céu. Por exemplo, se você perdoa, você está perdoando. Está perdoado no céu. Se você não perdoa, você não vai ser perdoado. Agora, aquela pessoa que quer perdoar e não recebe o perdão, ela é perdoada. A outra pessoa que quer, de fato, não perdoar, não será perdoada. Tá? Tem tudo isso. E agora, esse versículo, capítulo 18, versículo 18, ele é uma complementação, tá, do versículo, ou melhor dizendo, do capítulo 16 e do versículo 19 de São Mateus, que Jesus disse para Pedro: te darei a chave do reino dos céus, tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Aqui no 18:18, Jesus está trazendo o mesmo ligar e desligar para todos os irmãos, para todos os cristãos. Aquilo não é só prioridade para Pedro. E aqui é refutado a tese de que Pedro seja o primeiro Papa. Pedro tem autoridade, só Pedro que teve, da infabilidade do Papa, tudo aquilo que eu já falei numa outra oportunidade. E esse ligar e desligar simboliza a chave do Evangelho. Quando você tem a chave do Evangelho, você liga a pessoa no céu. Quando você tem a chave do Evangelho e a pessoa não quer saber do Evangelho, você desliga a chave no céu, do reino do céu. A pessoa entra ou a pessoa não entra. São os ministradores da palavra, ou são os pregadores que às vezes nem pregam a palavra, mas dão um testemunho.
por intermédio da sua ação, do seu agir, do seu proceder, do seu vestir, do seu linguajar e por aí em diante. E a questão aqui do perdão é essa: se você perdoou e o outro já alcançou a chave, girou, abriu, ambos entram na porta do céu. Se um quer perdoar, o outro não quer, um entra, um é aberto a porta do reino dos céus, ou de fato é ligado nos céus, o outro não, tá? Então, em verdade vos digo, Jesus dizendo que tudo o que ligares na terra está sendo ligado na terra, em perdão, um querendo perdoar o outro não, e tudo será ligado no céu, e tudo que não desligares na terra será desligado. Se o sujeito não quer perdão, o sujeito ou ambos não querem perdão, não vão ser ligados nos céus. Isso serve para uma série de coisas também, se nós formos analisar e tirar um pouco esse texto desse contexto, interpretarmos ele de uma forma simbólica. Por exemplo, todo aquele que segue a doutrina de Cristo, não só a questão do perdão, está ligado nos céus. Aquele ou aquela que recebe o Evangelho quando você prega, estão ligando nos céus. Do mesmo modo, aquele que não quer receber o Evangelho não está ligando no céu. Está desligando na terra, será desligado no céu. Quando você liga o Evangelho na terra, automaticamente no céu está ligado. E quando você desliga, automaticamente está desligado. Né? Se você tem comunhão com Deus, Deus tem comunhão contigo. Se você não tem comunhão com Deus, Deus não tem contigo. Se você ama o seu próximo, na terra e nos céus, então Deus está no meio. Do contrário, não. Também vos digo que se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Aqui fala inclusive, ou dá supedâneo para contratos que se fazem, que se celebram entre partes ou algumas partes na terra. Então está confirmado no céu desde, claro, que não haja engano, que não haja práticas ilícitas de abuso contratual. Falando do contrato de podemos considerar aí estelionato, outras práticas criminosas, né? Que seja tudo às claras, à luz da lei e de acordo com os interesses. Então, concordando, está lá registrado nos céus. Qualquer coisa que pedirem será feito pelo Pai, né? Aqui é casamento, por exemplo, também é celebrado um contrato, e isso pode ser fora de um contrato também, né? Dizer, ó Senhor, abençoa o nosso matrimônio, hoje nós casamos diante de Ti. Nem precisa do contrato. Eu falei do contrato porque existem coisas que é necessário o contrato para que o homem faça o controle daquilo, para que tenha validade, para que a pessoa ou uma das partes não seja enganada e tal. Mas para Deus não precisa, porque Ele é onisciente, sabe todas as coisas. Então, se você concorda com isso, com aquilo, está registrado lá. Se você concorda com aquilo, vai pedir aquilo, em comunhão, Deus abençoa. Porque onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. E aqui Jesus fala também acerca da oração. Se ambos dizem diante de Deus que querem a bênção para algum familiar ou para alguma pessoa, Deus confirma. Se ambos pedem diante de Deus o perdão para Deus pelos maus atos e pelos conflitos que ambos tiveram, Deus perdoa. Nesse sentido. Também de estar fazendo a obra do Senhor, reunido em seu nome. Deus ali está. Estaria no meio deles, operando. Então não é necessário muitas pessoas. Isso vem inclusive se comparar àquilo que Jesus falou outrora, de 2 ou 3 testemunhas. Dando 2 ou 3 testemunhas, Deus está ali no meio. E o confirmamento
através da prova testemunhal por 2 ou 3 pessoas, de Deus ocorrendo a sua presença, então 2 ou 3 pessoas, né? Para que ele então opere. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: não te digo que é até 7, mas até 70 vezes 7. O que Pedro estava querendo dizer? Que toda vez que o irmão fizesse isso, ele tinha que seguir essa processualística. Isso seria até chato demais, né? Essa processualística que Jesus disse, né? Que se divide em 3 partes: em repreender, em dar ouvidos ou trazer as testemunhas e dirigir a igreja. Então Pedro disse: então, até 7, porque até 7 tá bom, né? E Jesus disse: não até 7, pode até 70 vezes 7. Veja que o 7 aqui representa, se nós formos para o simbolismo, a perfeição, a santidade, o descanso, que Deus descansou no 7º dia. Esse número é o número dele. 7 vezes 70, ou até 70 vezes 7, esse 70 na representação pode ser o simbolismo dos 70 discípulos que Jesus escolheu para pregoar o Evangelho. E vezes o 7 é vezes a perfeição, quer dizer, os discípulos devem procurar muito mais a perfeição com relação ao perdão e também com relação à esperteza de não ser feito de bobo, de não ser feito de otário, de não ser tapete de Satanás, como minha tia outrora dizia, né? Quer dizer, ser pisoteado pelo inimigo toda a vida, aguentando a porrada toda a vida. O Evangelho não é isso: mas Jesus padeceu, apanhou, morreu e tal, daquela forma tão cruel. Os caras dizem: isso ali era cumprimento de palavra, ele não era nós, ele era filho de Deus. Nós devemos seguir a sua doutrina, não o que ele fez, não o que ocorreu com ele. Porque senão nós queríamos até ser igual a ele, achar que nós éramos, ou que nós somos, melhor dizendo, maiores do que ele, porque fizemos a mesma coisa, porque fomos mártires, porque passamos por um sacrifício a ser feito, o que deveria ser feito, foi por Jesus e pronto, para acabar com toda a sombra da lei, do Velho Testamento, toda a ritualística, etc. E acaba aqui, para finalizar, uma outra reflexão com relação ao perdão, é que até para Deus existe exceção à regra do perdão. Você sabia? Que Deus perdoa todos os pecados. Jesus, da mesma maneira, contra ele, contra o Pai, enfim. Agora, o que não é perdoado é a blasfêmia do Espírito Santo. Então, para Deus há exceção. Aquilo que é sagrado para Deus não pode ser tocado. E existe também coisas sagradas para nós que não devem ser tocadas, que não podem ser feitas. Por isso que é necessário fazer aquela processualística, ou seguir aqueles tipos que eu mencionei. Dá a oportunidade para outra pessoa se arrepender? Tá. E quando ela não quer, pronto, despreza, pronto. Então, se para Deus existe a blasfêmia do Espírito Santo como exceção à regra do perdão, por que para nós não pode ter? A blasfêmia do Espírito Santo é considerar Jesus como filho do diabo, o espírito de operação de Deus, dizer que é do maligno, falar dos pequeninos dizendo que eles profetizam pelo demônio, quando de fato estão fazendo a obra de Deus, seriamente, é nesse aspecto. Estamos aí do Senhor, que é manso e humilde de coração, que o perdão não é de acordo com como a gente pensa, deve ser perdoado. Deve ser feito, mas precisa de uma ritualística, precisa de uma formalidade, digamos assim, de um processo, para que de fato haja perdão. Do contrário, não haverá. E não havendo perdão, isso não quer dizer que você será condenado ao fogo do inferno, que você não está amando o seu próximo. Porque a sua intenção é de perdoar, a sua intenção é de acabar a contenda, conflito, mas não há da outra parte
esse mesmo querer, não há reciprocidade, então, né, Deus sabe todas as coisas, melhor você ficar de um lado, ficar do outro. Inclusive isso vai servir para o casamento, né, que o apóstolo Paulo vai falar que se o infiel não quer ficar mais com a fiel, né, no sentido de se o descrente não quer ficar com aquela que virou cristã, é para separar, porque nós não podemos ficar sob um jugo desigual. Isso serve também para os homens, obviamente. Então, veja que tudo tem uma certa exceção à regra, tem equilíbrio e tem desapego, como eu sempre falo, do evangelho ser isso, tá? Poderíamos aqui falar mais outras coisas acerca do perdão, mas o tempo não permite, outras oportunidades teremos. Então essa foi mais uma pregação. Até mais.